Oi, oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, ou bem-vindo se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, porque se esse vídeo chegou para você, é porque algo extraordinário está para acontecer na sua vida e a espiritualidade quer que você saiba. Eu sou a Jaque Alma, por aqui a gente consulta os oráculos para passar mensagens, direcionamentos e conselhos para todo mundo que está nesse canal fortalecendo essa egrégora de luz. Hoje, a leitura é especial, eu hoje vou fazer com duas opções. Eu tenho o quartzo rosa e eu tenho a concha. Escolha uma dessas opções, opção número 1, opção número 2, para a gente saber o que de extraordinário está para acontecer na sua vida ainda este ano, a gente está em setembro, faltam 3 meses pro ano acabar, mas tem muita coisa para acontecer e tem algo de muito extraordinário, eu sinto isso, por isso que eu decidi fazer essa leitura. Escolha a opção 1, opção número 2 e receba aí essa mensagem da espiritualidade, porque se você chegou nessa mensagem, se você caiu nesse vídeo, esse algo de extraordinário que tá para acontecer, a espiritualidade quer que você saiba para que você já se prepare. Então a gente vai começar aqui com a opção número 1, o quartzo rosa. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ser que nem tudo ressoe com você. Você pega só o que ressoar no seu coração. O que não ressoar, você joga pro universo. E eu vou começar aqui com o tarô. E esse tarô aqui, ele é um tarô também especial. Ele é uma das minhas aquisições mais recentes. E eu tô adorando jogar com ele porque ele tem umas imagens bem mais modernas do tarô, né? E elas também são mais intuitivas. Então, elas nos ajudam a passar mensagens mais detalhadas para vocês. Então, vamos se liberar aqui da ansiedade, de qualquer tipo de angústia, pra gente receber essa mensagem para saber o que de extraordinário está para acontecer na sua vida. Vou aproveitar para agradecer você que está visualizando esse vídeo. Fico muito feliz por todas as visualizações, por todas as inscrições que estão havendo no meu canal. E agora a gente já vamos saber o que de extraordinário está para acontecer na sua vida. Olha. Essa carta ficou lá no fundo, ela quis sair. E ela saiu. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Olha. O que de mais extraordinário está para acontecer na sua vida aí nos próximos dias é que a ajuda que você tanto precisava, ela vai chegar. A espiritualidade diz aqui claramente que ela está te enviando toda a ajuda que você precisa para superar esse momento na sua vida que tá muito conflituoso, tá muito difícil, tá te perturbando, né? Ele tá te tirando toda a sua calmaria interna, esse momento que você tá passando, mas a espiritualidade diz que a sua ajuda, ela está a caminho para acabar definitivamente com esse momento difícil que você está passando. Essa ajuda, ela vai envolver principalmente escolhas que você vai fazer. Então preste atenção nos próximos dias com as pessoas que cruzam os seus caminhos, com as ideias que vêm à sua cabeça, com as mensagens que você recebe, as intuições que você tem de ir para tal lugar, de fazer tal coisa, de falar com fulano, de falar com ciclano, de inclusive de repente escolhas de iniciar coisas diferentes. A gente está no mês de setembro, que é um mês 9 de encerramento de ciclos, mas ele também fala de recomeços, né? E começos, né? Não necessariamente um recomeço, mas pode ser realmente um começo, algo que você vai fazer de novo. Então fica muito atento, porque esse algo extraordinário, ele vai ser ofertado a você, tá?
E esse algo extraordinário que vai chegar até você vai ser essa ajuda que você tanto estava esperando. Essa ajuda, ela vai acontecer muito porque você decidiu por você fez alguma escolha na sua vida, você decidiu por um caminho, você decidiu por um método, você decidiu por um relacionamento, você decidiu por um estudo, por um trabalho, por um lugar diferente, você tomou decisões. Você saiu do mundo das ilusões. Você saiu daquele mundo em que ele estava, de alguma maneira, você estava com a cabeça muito nas nuvens. Você estava muito no campo das ideias. Você ficava pensando, mentalizando uma solução, uma saída e de repente criava 1000 situações na sua cabeça e não praticava, não dava andamento, mas muito porque você não se sentia capaz. E isso vai mudar. Algo está finalizando agora neste mês, que é exatamente essa confusão, a sua vida bagunçada, sabe? Eu vejo aqui que a sua vida tá um pouco bagunçada. As suas relações, elas não estão mais como elas eram antes. O que você vem recebendo das outras pessoas, do mundo, é diferente. Não é mais como era antes. E isso te traz um pouco de questionamento se o problema é você, se você que está fazendo algo errado, se você poderia estar fazendo mais, ou se você poderia estar fazendo diferente, ou foi alguma coisa que você falou, foi alguma coisa que você fez. Solta isso. Agora eu diria que para você, o porquê, né, ou se o problema está em você, não é o mais importante. Agora o importante é como eu resolvo isso, como eu dou um passo à frente disso, como eu pego tudo isso que já aconteceu comigo e decido usar como um aprendizado e vou aplicar em outras coisas. Eu não vou me paralisar, eu vou andar. O medo, a dúvida, ela não pode me paralisar. Por quê? Porque se eu fico paralisado com o medo, com uma dúvida, a minha vida não anda. Eu não coloco a vida em ação. E é exatamente a carta da Rainha de Paus aqui. Ela pede ação, ela pede movimento. É como se você tivesse uma força dentro de você capaz de mover montanhas, capaz de fazer acontecer. E eu tenho certeza que já houve situações na sua vida em que você resolveu grandes problemas, em que você superou grandes dificuldades. Só que agora, as suas dúvidas internas, esse seu medo de não dar certo, né? Esse seu medo de fazer uma escolha errada, esse seu medo de não ser este o caminho, você deve ser aquela pessoa que pensa em 1000 soluções, 1000 alternativas, 1000 possibilidades. Mas quando é para fazer, você tá parada. E isso vai acabar. Porque, como eu te disse, a partir do momento que você se coloca a sua vida em movimento, a estar fazendo, a estar crescendo, a estar buscando a solução para superar essa situação, superar esse momento da sua vida, o que vai acontecer? Isso vai automaticamente te transformar internamente. É como se de alguma maneira você escolhesse olhar para o sol, não mais para as nuvens. As nuvens estão lá, você decidiu esquecer delas, você decidiu ir além do que os seus olhos conseguem ver agora. E além do que a situação te apresenta agora. Então, se agora parece que não tem solução, se agora parece que não é caminho, se agora tá tudo dando errado, você escolhe continuar. Você não escolhe desistir. Você não escolhe... que assim, você pode escolher fazer algo de uma maneira diferente, mas você não pode escolher ir por um outro caminho só porque está difícil, sabe? Esse está muito difícil, então eu vou desistir, vou procurar um mais fácil, porque não vai dar. Lá nesse caminho vai ter alguma coisa também, vai ter algum desafio que quando você enfrentar ele, ou precisar enfrentar ele, você vai pausar. Por quê? Porque você vem desse comportamento de
de se sentir esgotado. Então, se você se sente esgotado, você para. Você não dá andamento, você não dá continuidade. E aqui agora é exatamente o contrário. Aqui a espiritualidade diz que está te mandando toda a força e todos os recursos financeiros, recursos emocionais, recursos de suporte de pessoas que podem estar aparecendo aí na sua vida de alguma maneira. E esse suporte, gente, ele não pode não vir necessariamente como um dinheiro, alguém vai te dar um dinheiro, mas alguém te dá uma ideia. Às vezes você tem uma conversa com alguém, ela te conta uma experiência que ela teve e te abre uma ideia na cabeça de algo que você também pode fazer. Vai ser assim, mas claro, pode ser uma ajuda também financeira que aparece aí pra você em algum momento, um dinheiro que vem, que você não estava contando com esse dinheiro, alguém te oferece, você ganha de alguma maneira, ou sai o resultado de alguma coisa que tinha um dinheiro lá pra você, pode ser também esse tipo de ajuda que vai aparecer pra você. Mas independente do que seja, quando chegar essa ajuda, você vai ter que usar toda aquela força, né, da Rainha de Paus, que é essa força da ação. Não tem como ficar parado no arquétipo da Rainha de Paus. Não tem como. Ela chega até a ser impulsiva, de tanto que ela tá com a vida dela em movimento. É alguém que às vezes não para pra pensar, ela só vai fazendo, porque ela gosta de fazer. É essa energia da criação que nutre a Rainha de Paus. Você vem nesse arquétipo, você tem que incorporar isso. Mas você também vem com o Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas, ele pede o quê? Ponderamento. Aquilo que a Rainha de Paus não tem, que é essa parte de analisar, de ponderar, de colocar o pró e contra, o Rei de Espadas ele tem. Então você vai unir essas duas fortalezas. Uma pessoa que tem esse grande poder de criar, de fazer, de pôr as coisas em movimento, iniciar, e você vai iniciar também, e você vai também combinar isso com o arquétipo do Rei de Espadas, que é o arquétipo da pessoa que usa o seu poder analítico, a sua racionalidade, o seu dom de verbalizar, de comunicar de uma maneira estratégica, de uma maneira expansiva. Ele não fala nada que não seja assim estratégico ou premeditado, mas premeditado no sentido de ter algum ganho, de ter algum retorno, de estar mais bem posicionado. Então é isso aqui que você vai fazer. Aqui eu vou tirar outras cartas, mas eu não creio que a gente esteja falando de um relacionamento, apesar de ter vindo aqui um casal. Aqui, este casal, a minha intuição, ela me diz, e os meus guias que estão comigo aqui também, que isso, na verdade, é a união dessas duas forças internas que você tem. Toda essa força de ação, de criação, de movimento, de fazer acontecer, de ter ideias criativas, inovadoras, de viver pelo que te faz feliz, pelo que acende essa chama sua interior, mas também unindo isso e equilibrando com um lado mais racional, um lado que analisa, um lado que avalia, um lado que se comunica mais estrategicamente. Então, o Rei de Espadas, ele não sai falando tudo que ele quer. A Rainha de Espadas já pode sair falando tudo que ela quer. O Rei de Espadas, ele fala só o que é interessante para ele do ponto de vista do que ele está lidando ali naquele momento. Então, se ele está num relacionamento, ele vai ponderar as palavras para que a outra pessoa não se magoe, não interprete mal, não ache que ele é frio demais, que ele é insensível, porque ele está num relacionamento que ele quer ter uma boa convivência. Agora, se ele está numa reunião de trabalho, ele já vai mostrar um lado que extremamente racional, que pode ser até um lado um pouco mais duro, mais seco,
mas é um lado que exige essa estratégia dele, exige esse poder analítico dele. E se ele está naquela posição, ele está nessa posição exatamente porque ela exige uma visão mais analítica. O que é a visão mais analítica? É analisar todo o cenário. Isso aqui é bom, isso aqui tem um ponto de atenção, o ganho vai ser esse, a perda pode ser essa, a gente tem esse caminho, esse vai chegar ali. Isso é ser racional. Então você vai unir essas duas coisas, porque é como assim, ó, pensa assim, você tem numa empresa, você tem a pessoa do planejamento e você tem a pessoa da execução. Então, essa aqui é a operacional, que tá lá na linha de frente, tá lá conversando com as pessoas, tá mostrando todo o seu magnetismo, o seu poder de convencimento, todos os benefícios do produto de uma maneira assim bem estética, bem visual. E esse aqui é o cara que tá por trás. É o cara que pensou no lugar que eles deveriam estar, é o cara que pensou nas estratégias de venda, né? Então, o cara do planejamento, ele fez toda a organização, ou de repente é a pessoa do... Vamos lá. É que eu já trabalhei em grandes empresas, então vou fazer essa analogia, tá? Essa aqui é a menina do comercial, é a que se vende. E vende produto, vende serviço, ela vende com energia, com paixão, com entusiasmo. Esse é o cara que tá lá atrás, dizendo para ela, ó, esse produto vai vender, esse serviço vai ser bom, a gente tem que ir por aqui, o público é esse, isso aqui deu tanto de prejuízo, isso daqui tá aumentando, pode dar lucro, é isso. Eu espero que eu tenha sido clara agora. Então é essa união dessas duas energias que vão possibilitar que esse milagre se manifeste na sua vida, que esse algo extraordinário aconteça, perdure e tenha resultado. Porque de nada adianta a espiritualidade nos enviar ajuda, nos enviar a bênção que a gente quer, nos enviar todo o apoio, né, espiritual, emocional que a gente quer, se a gente não tem os atributos, os comportamentos ou a personalidade para aquilo ficar na nossa vida, para aquilo vingar de alguma maneira. Eu tirei esse baralho aqui, foi um dos primeiros que eu comecei a estudar. Ele veio aqui na minha mão, decidi seguir com ele, mas ele tá falando ele tá falando aqui, ó, que a espiritualidade está te enviando, sim, né? Essa ajuda que eu falei para você, e essa ajuda pode envolver uma mudança, né? Uma mudança de localização, uma mudança de relacionamento, uma mudança assim no seu comportamento, uma mudança na sua postura, você decidindo de repente incorporar mais esse lado racional ou incorporar esse lado mais comercial, mais vendável, mas essa mudança ela vai ser extremamente positiva. Essa bênção, inclusive, como eu estava falando, ela depende dessa sua mudança interior para permanecer na sua vida, para que ela dê frutos, né? Porque aqui você está trabalhando, é alguém que vai te dar um apoio, né? A espiritualidade vai te dar um apoio para você continuar na sua jornada. Aqui ainda não é a colheita, aqui ainda é a plantação. Na verdade, eu acho que você já plantou, mas você vai semear, não sei se fala semear, mas sabe quando você tem que ficar cuidando da plantação, fazendo a manutenção e de repente podando, colocando mais... esqueci, gente. Colocando mais nutrientes para que ela floresça mais bonita, dê mais frutos. É isso aqui que você vai fazer com essa ajuda que está para chegar para você. A parte boa é que essa ajuda realmente ela vai representar para você essa possibilidade de você ter escolhas, né? Então, você tendo escolhas, você vai usar tanto esse seu tino mais intuitivo para decidir, assim como também você vai usar o seu lado racional. Mas aqui, essa transformação, ela vai ser tão positiva para você que é como se ela representasse uma prosperidade maior
que não é uma prosperidade só financeira, vai vir prosperidade financeira, mas é como se você, a partir desse momento, você se entendesse mais capaz, mais forte, mais potente, mais realizador. Você vai falar, cara, eu sou tão inteligente, eu não tinha prestado atenção em como que eu consigo, né, solucionar problemas com facilidade. Ou, cara, eu me comunico também, eu falo também, eu não tinha percebido o quanto que eu consigo me conectar bem com as pessoas, entender elas entenderem bem minha mensagem. É nesse sentido que você vai caminhar. Isso vai ser bom, pode exigir de você uma certa lapidação nos seus conhecimentos. Então, de repente, você descubra aí no meio desse percurso que você vai precisar entender um pouquinho mais sobre alguma coisa ou outra coisa, e você decida entender, mas de qualquer maneira, essa bênção, né? Esse algo extraordinário realmente é o fim do seu cansaço. É um fim do momento de dificuldade, é o fim daquela sensação de que eu estou andando, eu não saio do lugar, eu estou repetindo ciclos, mas também é um momento de trabalho, tá? Como eu falei pra você. Não é ainda o tempo da colheita pra você, mas é um tempo em que o trabalho começa a fluir. Ele começa a ser mais prazeroso, ele começa a ser mais fácil, ele começa a ser mais leve, digamos assim. E pode ser um trabalho realmente físico, ou pode ser você se relacionando com alguém, mas é como se você já souber, já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já aprendi, então já sei que é assim, já sei que é assim que eu falo, já sei que é assim que eu devo falar, fazer, já sei que é melhor eu ir por aqui, não por ali, sabe? É isso que vai acontecer com você. Então, esse algo extraordinário que está para acontecer na sua vida, de forma resumida aqui, é algo que você espera, assim, acho que você já tem pedido para a espiritualidade algum tipo de ajuda, algum tipo de solução, algum tipo de milagre, de anseio. Ela chega, tá? Ela chega, ela ainda não é a colheita, mas ela é um plantio um pouco mais fácil, um pouco mais leve, um plantio mais planejado, mais organizado, mais estratégico, para que logo depois você consiga colher os frutos disso que você passa a fazer de alguma maneira mais leve, mais fácil e mais estratégica. Certo? É isso para você que se conectou com a opção número 1. Gratidão para você que assistiu até aqui. Fico muito feliz de saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, que as mensagens que eu estou passando faz sentido para vocês. Então, se você quiser deixar aí no comentário para eu saber que isso que eu estou falando faz sentido, tem realmente algo a ver com o que você está vivendo agora, que de alguma maneira eu fui contribuição, eu vou ficar muito feliz, tá? Beijinhos de luz, até a próxima leitura. Optcha. Agora eu vou para a opção número 2, quem se conectou com a concha. Quem se conectou com a concha, a gente vai agora saber o que de extraordinário está para acontecer na sua vida. Espiritualidade, por favor. Gente, às vezes eu bocejo mesmo para transmutar energia, já falei isso de aqui em alguns vídeos, mas a gente puxa a energia do campo e a gente tem que canalizar uma mensagem que de alguma maneira ressoe com a maior parte. Às vezes ela é sim um pouco mais generalista, né? Porque a gente não tá numa leitura individual, a gente tá no coletivo. E isso também desgasta um pouco a nossa energia, né? Por isso que tem algumas tarólogas diminuindo bem o ritmo de leituras coletivas, porque o campo é um pouco mais denso do que quando você faz uma leitura individual, né? Porque numa leitura individual você está lidando com uma energia, numa coletiva você lida com a energia de várias. Então isso tende a ser um pouco... Desculpa, desgastante, tá? Não vou cortar essa parte do vídeo, que eu acho importante vocês saberem desse contexto. Então, o sopro, que pode vir em forma de bocejo, pode vir em forma de respiração, pode ser realmente um sopro, ele também é curativo, ele também é mágico, né? Os indígenas
né? Nossos ancestrais indígenas já sabiam disso e eles conseguiam fazer magias só com o sopro, certo? Não sei porque que eu decidi falar isso, mas enfim, né? Vamos lá agora para a leitura número 2, então, para quem se conectou com a concha, para saber o que de extraordinário está para acontecer na sua vida. Nem lembro se eu cortei ou não, vou cortar de novo só para garantir, né? O que está para acontecer de extraordinário nas pessoas que chegaram nesse vídeo para a opção número 2? Quantas cartas? Quantas cartas? Sinto um cheiro de romance no ar. Escreve aqui nos comentários pra mim se você está. Ai, sinto um cheiro de romance no ar. E olha o que vem confirmando. Eu amo. E olha essa carta como ela é bonita, né? Do 4 de paus. O 4 de paus, ele não fala só de casamento, né? Mas ele é principalmente casamento. Olha. Para você que se conectou com a opção número 2, eu diria para você que está prestes a acontecer na sua vida uma revolução emocional. Uma revolução emocional, e essa revolução emocional pode ser você se equilibrando finalmente dentro de um relacionamento, você se sentindo mais segura, mais seguro, mais firme. Pode ser você avançando para um novo estágio no seu relacionamento. Então, se você estava ficando, você namora. Se você estava namorando, você casa ou vão morar juntos. E pode ser também você se sentindo tão bem com você mesmo, a ponto de você passar a olhar a vida de uma forma mais colorida, tá? Então, esse é algo de extraordinário que tá acontecendo na sua vida, essa cura no seu campo afetivo, amoroso e de relacionamentos, ó. Porque a gente tem a carta do 4 de espadas que fala de cura, fala de espera, e a gente tem o 6 de copas que fala das nossas traumas que vêm de infância, do que a gente viveu no passado, que ainda pode estar ressoando. Então eu acho que de alguma maneira, parabéns para você, porque você conseguiu superar pelo menos boa parte das suas travas emocionais que estavam impedindo você de manifestar um amor, de manifestar um relacionamento saudável, inclusive de se manter em um relacionamento. Porque hoje, com as experiências que eu vivi, com as pessoas que eu atendo, com as conversas que eu tenho, eu percebo que mais difícil do que a gente manifestar um amor é a gente conseguir manter aquele amor na nossa vida. Porque o se relacionar, ele envolve você entrar no mundo de outra pessoa. Então, você entrar no mundo de outra pessoa é você também lidar com as experiências ruins que ela teve, os traumas que ela teve, com toda a história e bagagem emocional que ela também traz. Então, imagina, você carrega uma mochila, ela carrega uma mochila, vocês decidem pegar essa mochila e unir numa mochila só. Só que para você unir o seu e o dela, você vai ter que comprar uma mochila maior. E aí você compra uma mochila maior, coloca toda a sua experiência, mas naquela experiência. E o que? Essa mochila fica pesada. E aí, em muitos relacionamentos, acontece que uma dessas pessoas pega essa mochila, quando na verdade deveriam ser os dois caminhando juntos. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas provavelmente isso é para chegar para alguém. Mas o que eu quero te dizer aqui é que talvez você já esteja em um relacionamento que é muito bom, mas que você não estava conseguindo enxergar por conta dos seus medos, por conta dos seus traumas, por conta do que você já viveu. Isso eu acho que você nem tinha consciência. Às vezes, o modo como você foi criado pelo seu pai ou pela sua mãe te passou a ideia de como deveria ser um relacionamento. E aí, quando você começou esse relacionamento que não parecia em nada com que você aprendeu o que era um relacionamento, você se bloqueou, você se distanciou, você de alguma maneira duvidou. E aí, a parte boa disso, que é esse algo extraordinário, a gente não tem nada mais extraordinário que a gente saber que a gente curou uma ferida que a gente tinha, que a gente curou uma relação, uma experiência, uma vida, um ciclo se fecha na sua vida aqui,
de se sentir de alguma maneira desvalorizado nos seus relacionamentos, de se sentir deixado de lado, de se sentir menos preterido, né? Então você não era o preterido, você não era o escolhido, né? Você não se sentia escolhido. Isso acabou, tá? A espiritualidade vem dizendo claramente que a bênção que ela tá te enviando é uma vida com muito mais amor, com muito mais afeto, com muito mais paz. Eu estou em paz fazendo essa leitura. Eu acho que é assim que você vai estar quando você receber essa bênção, que já tá aí, inclusive, né? Eu acho que você sabe disso. Eu acho que você batalhou pra chegar aqui, ó. Você batalhou. Você batalhou pra ter sucesso nessa sua área amorosa, nessa sua área de relacionamento, inclusive a forma como você lidava com outras pessoas, com seus amigos. Você batalhou para ser alguém melhor. Você batalhou para superar suas experiências ruins. Você batalhou para ser alguém melhor para quem está ao seu lado. E você batalhou tanto que chegou. Você encontrou esse equilíbrio. Você encontrou essa cura. E assim, pode ser que não seja uma cura completa do seu emocional, mas pode ser que seja a cura numa área que agora ela era a principal, ela era essa área que você tinha que ver. E essa área que você tinha que ver é exatamente a área que vai dar toda a estrutura para a sua relação daqui para frente. Então fala, mas eu estou sozinha. Não por muito tempo, gato. Ou gato, se você estiver sozinho, não. Porque esse trabalho que você fez de se conhecer, de se entender, de falar, não, pera, eu estou agindo assim porque lá atrás aconteceu isso comigo, ou porque minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo, ou porque eu vivi isso dentro de casa, eu tô buscando isso aqui, eu estou achando que aqui vai ser isso. Você falou, não, não vai ser assim. Então essa leitura é para você, se você tiver feito esse trabalho mesmo de se conhecer melhor, de entender os seus gatilhos, as suas travas emocionais, o que estava impedindo você de manifestar uma relação sólida, duradoura, ou alguém que realmente estivesse disponível para você, alguém que realmente quisesse te assumir, te valorizar, alguém que não ficasse mais em triângulos, alguém que não ficasse mais em dúvida se é você ou não. Tá perfeito aqui. Você conseguiu. Você chegou lá. A espiritualidade está te enviando. Se não já enviou essa pessoa, porque eu posso estar assim falando com pessoas que já estão em uma relação, mas essa relação estava muito desafiante, vocês estavam lidando muito, né, com essa bagagem emocional dos dois, e agora há um equilíbrio, há uma pausa, há uma paz, há uma calmaria, há um entendimento sobre vocês. E se você não está sozinho, sabe que essa pessoa vai chegar. Essa pessoa, ela vai chegar assim e ela vai ser como um presente mesmo, sabe? Um presente da espiritualidade por tudo que você se trabalhou, por tudo que você se transformou, por tudo que você se dispôs a se equilibrar, a se refazer, ó. Ai, eu amo a espiritualidade. Olha isso. Ai, meu Deus. É a cura, gente. Esse equilíbrio interno, esse trabalho que você fez, ele vai te levar aqui, ó, Rainha de Copas, é relação, é maturidade emocional, é você se sentir de uma vez por todas, assim, acolhida numa relação, sabe? Esse passado difícil, às vezes a gente carrega feridas que não são nossas, né? Feridas que não são dessa vida, feridas que não são feitas em nós, né? Às vezes você estava carregando aí uma ferida da sua mãe, uma ferida do seu pai, uma ferida da sua irmã, ou às vezes você carregava uma ferida assim, que não foi nem alguém que você namorou, que você ficou, que te machucou, mas às vezes foi uma coisa que você viveu na escola, sabe? Um bullying que você teve na escola. Às vezes foi uma amiga na infância que ativou em você algo assim, uma lembrança ruim que você de alguma maneira guardava. E aí você conseguiu transmutar, você conseguiu dar luz, você conseguiu transcender. Porque eu acredito muito que as nossas sombras, elas não são ruins, né? Eu acredito que elas
nos mostram exatamente como a gente pode ser o oposto daquilo que se apresenta. Então, como a gente está no mundo de dualidades, as sombras, elas apontam o nosso caminho, mas de uma maneira contrária. Então, se eu tinha um ciúmes muito latente em mim, isso me mostra o quê? Uma certa possessividade, uma certa insegurança da minha parte, de achar que a pessoa pode se interessar por alguém mais legal, mais bonito, ou por alguém que, sei lá, que tem alguma coisa diferente, que tem algo mais para oferecer do que eu. Então isso mostra em mim uma ferida da rejeição. Vocês entenderam o que eu quero dizer sobre a sombra? A sombra, na verdade, ela é uma forma do seu subconsciente te dizer, ó, aqui tem algo que você precisa olhar mais profundamente. E você fez esse trabalho, sabe? Tô te dizendo isso, mas eu acho que você já sabe disso, eu acho que você já fez. Não que agora você fez completamente, eu tô curada de tudo. Não, não é isso, mas essa parte que era crucial para você estar numa relação firme, estruturada, com mais segurança, com mais se sentindo mais amado, mais amada, mais com uma troca mais justa, ela era importante e ela foi feita, tá? Então, ela foi tão maravilhosamente feita que a espiritualidade agora te presenteia com uma relação duradoura, com uma relação justa, equilibrada, com uma relação em que os dois estão se curando, né? Então, é mais desafiante, mas é altamente expansivo, porque essa cura da relação de vocês, ou sua, e dessa outra pessoa que também está passando por um processo de cura, elas levam vocês, né? Esse processo leva vocês a um novo patamar na relação de vocês, ou você agora fica de frente com essa pessoa, que vai ser o amor da sua vida, tá? Não sei se você vai ter mais de um amor da sua vida, mas essa aqui com certeza vai ser o amor da sua vida, porque ela vem pra você com um merecimento, ela vem como você como parte do seu destino, dos seus caminhos, mas que você, para viver isso, você precisava se entender, se curar, se olhar, se acolher. E foi isso que você fez, tá? Parabéns pra você, que vai finalmente manifestar essa relação forte e duradoura. E como eu falei pra você, se você está em dúvida se isso é pra você mesmo, para de se auto-sabotar, para de achar que você precisa de mais cura, você precisa se entender melhor, tem coisa ainda que você precisa fazer, não, é mais um curso de espiritualidade, não, eu preciso, não sei, não precisa de nada, sabe? Você já tá fazendo, agora o que você precisa fazer é só viver. E você vai saber que essa leitura é pra você se você tiver feito processos de cura. Então você fez terapia, você fez terapia normal, tradicional de comportamento, fez terapia energética, foi em templos, se consultou com oráculos, se consultou com, sei lá, com pai de santo, você fez esse processo, esse trabalho espiritual, tá? E então, essa leitura é realmente pra você. Apenas aguarde, porque esse extraordinário relacionamento está muito prestes de chegar na sua vida ou de caminhar para algo muito mais frutífero. Gente, caíram as cartas parecidíssimas com a primeira opção. Talvez tenha uma mensagem lá, ó. Aqui tá falando de uns caminhos diferentes, né? De relacionamentos diferentes e aqui tá tudo novo, sabe? Então, eu diria pra você assim, então não pode ser porque eu estou numa relação muito ruim, eu estou numa relação tóxica. Não vejo isso aqui. Porque se você estava, você saiu. Se você estava, você saiu dessa relação e aí você foi cuidar de você, cuidando de você automaticamente vem alguém agora com a energia mais equilibrada, alguém também que se cuidou. E essa pessoa, ela vem pra construir família, ela vem pra vocês ficarem um tempo juntos. É uma pessoa extremamente alegre, muito apaixonada por vocês. Vocês vão ser muito apaixonados, sabe? Aquela paixão de fazer as coisas juntos, de sair juntos, de ter altas conversas. Uma conexão rápida, mas uma conexão, assim, muito gostosa, sabe? Aquela pessoa que quer passar horas conversando, não tem joguinhos de interesse, não tem
vou esperar dar 1 hora para responder, não tem isso. Essa pessoa, você pode conhecer ela em alguma viagem, ou ela pode estar de viagem aí perto de você, se você ainda não conhece essa pessoa, tá? Pode ser alguém que você vai conhecer pelas redes sociais, né? Alguém que de repente você começa a trocar conversas aí pelas redes sociais. Pode ser pode ser um amigo, alguém que só se apresentava como um amigo, que você tinha um coleguismo ali, uma amizade aí, de repente você vai começar a despertar algum tipo de sentimento maior, tá? Não importa como vai ser, assim, acho que o mais importante é que vai ser, né? Que vai ser maravilhoso, que você vai gostar, que você vai se sentir feliz, muito amado, muito amada. Não estou dizendo que não vai ter mais desafios, vai ter, porque como eu falei, você curou uma parte e agora você se relaciona com alguém para que venham outras sombras à tona, para que você possa olhar para elas também da luz e aí tá sempre evoluindo, tá sempre caminhando. Mas essa relação é a relação de equilíbrio para você, é a relação de presente da espiritualidade, por esse trabalho interno que você fez de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de cura interior, tá? Parabéns para você também. Essa bênção é muito maravilhosa, né? Quem não quer um amor, um companheiro, alguém para dividir a vida de uma forma muito parceira, né? Esse aqui vai ser um grande parceiro, uma grande parceira da sua vida, tá? Parabéns para você, então. Eu espero que essa leitura tenha de alguma maneira aí acalentado seu coração, porque o meu acalentou bastante. Fiquei muito feliz de saber que essa é a bênção que chega para você. Isso é realmente extraordinário. Parabéns. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida, deixe um like, deixe um comentário. Se inscreve no canal. Se você quiser sugerir também um tema, pode sugerir. Gratidão para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos de luz e tchau.